Olá, pessoal. Vamos começar nossa live de hoje sobre planejamento sucessório por testamento. Carol, tá me ouvindo bem? Eu mexi no fone aqui, eu não sei se tá ouvindo bem. Beleza, então vamos aguardar. Você tá me ouvindo bem? Beleza, então. Aguardar a professora Sueli entrar para nossa live de hoje. Vocês vão adorar. A professora Sueli é fantástica nessa área de sucessões, planejamento sucessório, direito de família em geral. Vocês vão adorar. Kellen, feliz aniversário. Parabéns, tudo de bom para você, minha querida. Saudade. Que isso, Carol. Vamos aguardar a professora entrar. Só um minutinho, pessoal. Só aguardando a professora entrar para a gente começar a nossa live de hoje sobre planejamento sucessório através de testamento. Tema importantíssimo, ainda mais agora em época de pandemia. Só um minutinho. Beleza, Carol, obrigada. Só um minutinho, pessoal. Já vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos lá. Só um minutinho. Olá, Olá, minha querida, tudo bem? tudo bem? Graças a Deus e com vocês? Eu tudo ótimo, graças a Deus. Tirando o calor que tá aqui nesse Mato E, Grosso. e aqui chovendo e friozinho. Gente, olha só, que fantástico. Pois é, e hoje faz um ano que eu estive em Cuiabá ministrando aula em Verdade. pós-graduação. Calor na ocasião, foi muito gostoso, uma lembrança boa hoje, coincidentemente há um ano. Ai, Bacana. maravilha. Pessoal, para quem não conhece a professora Sueli é advogada, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, é coordenadora e professora da ESA Jaú, São Paulo, e também é coordenadora da pós de Direito de Família da ATAMI, e professora da ATAMI também, e professora convidada da Escola Paulista de Direito. A live de hoje é sobre planejamento sucessório por testamento, um tema de relevante, muito importante nos dias de hoje, principalmente agora na época de pandemia, né, professora? Sim, esse período tem aumentado bastante a procura por Sim, testamento. Acho que ó, as pessoas tomaram um pouquinho mais de consciência da finitude, né? Nós estamos exatamente. todos na mesma situação. Hoje eu estava lendo uma reportagem no site do Colégio Notarial do Brasil a respeito do aumento de testamentos hoje no Brasil, né? Até tinha um depoimento de uma cartorária lá do 15º Ofício do Rio de Janeiro, falando que aumentou em 4 vezes mais o pedido de testamento no cartório dela, em virtude da pandemia, mas justamente num público totalmente diferente, que é da faixa etária de 30 a 50 anos. E Sim, isso é muito importante, né, professor? Deixar tudo dividido para não ter briga depois, né, do falecimento. sim, é verdade. A temática de hoje é realmente, como você bem ponderou no início, ela é de suma importância. Nós, brasileiros, nós não temos a cultura, não tínhamos
a cultura de planejar, tanto na questão do regime de bens, quanto do casamento, ou mesmo a contratualizar, né, fazer o contrato de união estável, tampouco se falar da morte. Quando nós Sim. falávamos já, eu falo muito de testamento já há bastante tempo, e quando você fala, as pessoas falam, mas ninguém faz, vou fazer o testamento, parece que eu estou chamando, né, alguma coisa. Mas, em razão aí de todas essas questõezinhas de ordem, de vocação hereditária, do Código Civil, de igualar a concorrência sucessória de cônjuge, companheiro, não tem mais diferença de tratamento sucessório, e Uhum. notadamente essa questão vulnerável que nós estamos passando, né? Então, se faz necessário a gente planejar, e por que não planejar a sucessão pelo instrumento testamento? O testamento ele é um dos instrumentos do planejamento sucessório. Tem outros, hold familiar, seguro Uhum. de vida, doação em vida, mas o testamento ele é um instrumento excelente, eficaz, porque a sua eficácia pós-morte, então eu faço o meu planejamento para evitar, como você falou, discussões, nós vemos muitos casos na mídia de situações que poderiam ser evitadas. Né? Eu sempre comento que eu não sou obrigada a deixar nada para ninguém. Eu posso usufruir do meu patrimônio em vida. Mas, normalmente, quem tem, né, os herdeiros necessários, Sim. filhos, eles querem que os filhos tenham usufruam de algum patrimônio posteriormente. E se não for bem planejado, em relação também hoje com famílias recompostas, filiação híbrida, poderá ocasionar algum desconforto em virtude do óbito. Então, o testamento ele é um instrumento que vai facilitar essa organização. Então, ele serve para organizar a minha sucessão, dentro dos limites da lei. Né? Nós temos aí, no nosso ordenamento jurídico, a legítima. Sim. 50% do meu patrimônio, se eu tenho herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge, ou companheiro que se defende ser ele herdeiro necessário, eu tenho que preservar. Mas 50% é disponível e é um percentual razoável Uhum. atualmente. E dá para fazer muita coisa com esse disponível, equilibrar essa partilha. Então, o testamento, eu vejo ele como um instrumento bom por conta disso. Enquanto eu estou viva, eu vou usufruindo do meu patrimônio. E se Uhum. eventualmente ocorre o óbito, eu tenho ali organizado dentro dos limites da lei para evitar litígio, né? Para que os herdeiros, ou seja, quem for, seja o meu sucessor ali mesmo, que seja legítimo ou não, que eu também posso deixar para Uhum. uma outra pessoa, usufrua realmente, né, com harmonia, né, o patrimônio, ao invés de muito litígio. Quando que eu posso fazer, professor, esse testamento? Bom, o testamento, a gente faz, quando a gente atende, hoje, como você falou, está sendo muito procurado, né? Até Uhum. então não tínhamos, né, esse hábito de testar, e a situação, a sociedade foi mudando, os relacionamentos foram mudando, e notadamente nesse período aqui, ele tem ficado mais em evidência. Então, quando que nós podemos usar o testamento? A pessoa pode usar o testamento tanto para fazer uma disposição patrimonial ou existencial. Não necessariamente que eu tenha que ter um patrimônio gigantesco para testar, para deixar planejado. Isso aí a gente precisa desmistificar. As pessoas acham que quando a gente fala em testamento, em planejar uma sucessão, eu tenho que ter muitos bens. E não é Uhum. isso. Né? Então, né, a gente deve pensar nessa situação do testamento quando eu quero ou deixar para o meu disponível para um terceiro, ou eu quero, dentro do meu disponível, equalizar para os meus próprios herdeiros, né? Ou mesmo eu posso fazer um testamento já dentro da legítima, dizer quais os bens que eu gostaria que ficasse dentro da legítima de cada herdeiro. Então, ele é muito importante. Mas uma questãozinha que é relevante a gente comentar, porque nós estamos aqui falando
com pessoas que não são da área do direito e também aqueles que são da área do direito, a sucessão testamentária ela tem regras diferentes da sucessão legítima. Então, se fala muito em testamento, nós estamos aqui falando da necessidade de planejar, mas precisa saber planejar. Porque um planejamento mal feito, ele não vai gerar resultado. Então, tem regrinhas de disposições testamentárias que é importante aquele que pense em fazer um testamento procurar consultar um advogado, que aí ele vai saber o que pode e o que não pode constar no testamento, regras permitidas e verificar as regras proibitivas, para que então esse testamento ele tenha realmente a sua eficácia. Porque não adianta eu querer fazer muita coisa e depois ele não ter validade, ser um testamento nulo, por exemplo. Então, é de suma importância todas as pessoas que desejam procurar um profissional do direito, e o profissional do direito é um campo fértil, o planejamento sucessório. Mas precisa saber a sucessão legítima primeiro, para depois saber a sucessão testamentária. Então, tem muita coisa para ser estudada aí para os profissionais do direito no campo da sucessão, nesse instrumento de planejamento sucessório. O testamento ele é utilizado somente para disposição de bens? Eu posso também dispor sobre questões existenciais também? Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa desmistificar. Primeiro que não importa a proporção dos meus bens, seja pouco ou não importa. E também não precisa ser só questões patrimoniais. É possível eu nomear um curador, um tutor no testamento para filhos menores, incapazes, um administrador dos bens desses filhos. Eu posso, inclusive, por testamento, já nomear um dos meus filhos, se eu sou empresária, por exemplo, nomear um dos meus herdeiros para que fique na administração, aquele que tenha o tino para o negócio. Então, o testamento, ele também serve para isso. Questões até éticas, questões de consenso de família. Então, é possível, isso é muito importante. Vejo como muito importante. Você deve ter visto também que, infelizmente, o índice de divórcio também aumentou nesse período pandêmico. Muito. Infelizmente. E como acontece muito isso, às vezes os pais não têm a guarda compartilhada, que a gente luta, a gente defende a guarda compartilhada. Enfim, existem inúmeras situações. Não que seriam para todos os casos, mas eventualmente numa situação ou outra que um ou outro tenha preocupação, quem vai, que o pai ou a mãe ele é o tutor nato e usufrutuário dos bens dos filhos menores, com essa preocupação, poderia então por testamento já nomear um curador para administrar os bens desse filho que não estaria afrontando a questão do poder familiar. E também o casal que pensa, eventualmente acontece uma comoriência, a gente comenta muito isso na sucessão legítima, a comoriência, se eu não tenho um planejamento sucessório, pode ser que em determinados casos acaba acontecendo algum tipo de litígio, alguma administração equivocada dos bens de filhos menores, por exemplo. Então é possível o casal, por certo, cada um com o seu testamento, já nomear ali um curador para os bens, ou mesmo tutor para os filhos menores. Isso é muito importante. Eu já atuei em casos que aconteceu isso, que foi previsto no testamento, e foi de suma importância na hora do cumprimento desse testamento, na hora da sucessão, tanto na questão de menores, quanto na questão de administração de empresa. E eu achei muito prudente da parte do testador e surtiu realmente muito efeito. Então, também para essas questõezinhas, você quer pensar, olha, vou deixar o disponível para um filho, mas aí será que se ele casar vai se comunicar? Será que se ele contrair dívidas? Então, eu posso, dentro também do limite disponível, colocar cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade, até mesmo inadiabilidade. Mas tudo isso dá para ser trabalhado dentro de um planejamento sucessório por testamento. Isso é muito importante.
Até também, né, professor, porque existe várias espécies de testamento, né? Exatamente. Existem algumas formas, né? No nosso ordenamento jurídico, Sim. nós temos as formas ordinárias de testamento e temos as especiais. Especiais, a marítima, aeronáutica, militar, que nós não trataremos aqui. Mas para, né, o cidadão normal, nós temos as formas ordinárias de testamento, que é o testamento público, o cerrado e o particular. Cada um deles tem as regrinhas e as formas pelo Código Civil. O testamento, ele ao lado do casamento, ele é um negócio jurídico, né, bem sério, né, dos É. mais solenes existentes no Código Civil, por conta das suas regras, de cada uma das suas formas, em razão de a sua eficácia ser pós-morte. E quando da morte, a pessoa não está mais ali para confirmar. E, notadamente, para que haja uma lisura de disposições, né? Para que a pessoa seja oferida sua capacidade. É bom lembrar que para testar, né, temos que ter a capacidade cognitiva e escolher uma forma boa, né, que mais se adequa ao Uhum. interesse do testador, mas, por certo, nós temos que seguir essas regras. Muito se fala hoje em dia acerca do abrandamento das regras, né, das Uhum. formas de testamento. Pode ter testamento que, se não tiver testemunha, tudo bem, pode ser testamento por vídeo, pode ter impressão digital, enfim. Mas e essas questõezinhas têm sido, sim, abrandadas, flexibilizadas, na verdade, pelos superiores tribunais, mas o Código Civil está ali, as regras estão ali. Nós não temos ainda dispositivo de lei mudando. Então, a gente Uhum. procura, quando estamos orientando um planejamento sucessório pelo instrumento de testamento, seguir as regras realmente que estão ali, né, requisitos do Código Civil. Então, o testamento público é aquele que eu procuro um tabelionato de notas, né? Uhum. O testamento ele chama público, o tabelião tem fé pública. Então, eu me dirijo até um tabelionato de notas, levo duas testemunhas e o tabelionato vai fazendo o traslado, faz um traslado, tomar termo ali minhas disposições testamentárias no seu traslado, seu livro de notas, e vai ler em voz alta perante as duas testemunhas. Então, é um ato único, né? Existe uma unicidade. E o testamento público, a maior vantagem dele é que o tabelião comunica o colégio notarial que eu fiz um testamento. Mesmo que eu perca aquela a minha, né, o traslado do testamento, a escritura Uhum. do testamento, depois eu posso ter tantas cópias quanto eu quiser. Mas isso não significa que o tabelião vai ficar entregando cópia da minha disposição testamentária para qualquer pessoa. Isso não é possível, né? Só a mim, testadora em vida, ou pós-morte, mediante apresentação de certidão de óbito ao pedido do juiz. Então, na vida prática, na medida do possível, eu oriento a fazer o testamento público, que eu acho que ele tem ali, no seu contexto, uma possibilidade maior de evitar nulidades. E o testamento cerrado é um testamento que posso fazer em casa, só que eu levo para o tabelião para ele costurar, né? Falando aí num linguajar bem simples. E o tabelião não fica com a cópia do meu testamento, mas eu preciso também que Uhum. testemunhas vejam que o tabelião está aprovando o meu testamento. Você ia Eu falar tive, alguma coisa? eu tive essa aula com o Marcelo Trussi. Ah, o Marcelo é fantástico. O doutor Ele é Marcelo fantástico. é fantástico, ele tem uma obra muito interessante que eu gosto e recomendo a todos os alunos, que é Justa Causa Testamentária, que é muito Uhum. importante, é maravilhosa essa obra, acho que é uma das únicas obras que trata do assunto, então é muito importante, né? E É. identificar as formas que mais se adequam ao caso do testador. O testador tem como escolher essas formas, mas a gente tem que lembrar que tem os requisitos, né? Pessoa analfabeta, só Uhum. público, o cego, né? Só por testamento público. Então, por Uhum. isso a importância de consultar um profissional do direito para instruir, né? Para orientar a fazer esse testamento. Eu não sei em São Paulo, aqui no Mato Grosso nós temos a Central de Testamento do Tribunal de Justiça.
Aí tem também central? Aqui a central de testamento é pelo colégio notarial. Ah, tá. Aqui é pelo Colégio Tribunal de notarial, Justiça mesmo. ele alcança, né, todo o país. E antes que eu me esqueça, eu falei do testamento público, cerrado e o particular, né? Tem E o tem o testamento particular, particular. que é aquele que a gente faz em casa, podemos fazer no escritório, enfim, não tem formalidade notarial, mas tem aí a questão das testemunhas que depois precisam comparecer em juízo para confirmarem, né, essas disposições testamentárias. Professora, nesse período de pandemia, caso eu não possa realizar esses atos formais ordinários de testamento previsto no ordenamento jurídico, o que que eu posso fazer? Então, nesse período, veio à tona o artigo 1879 do Código Civil, que antes nós até comentávamos dele em aula, mas não com tanta ênfase, porque a gente não Sim, tinha tanto exemplo. gente. E não consegue se dirigir até um tabelionato de notas, que é o caso do testamento público encerrado, e Uhum, o testamento particular precisa de ao menos 3 testemunhas, e essas uhum, testemunhas têm que estar presentes nesse período pandêmico. Eu não vou chamar as pessoas da minha casa, né? Então, sim, as pessoas que são do grupo de risco, pessoas que estão internadas em UTI, hospitais de campanha em muitos estados uhum, existe, e pessoas realmente que têm outras comodidades, mas por conta do vírus não pode se deslocar e nem receber visitas. Então, existe no Código Civil a possibilidade de, por intermédio do artigo 1879, eu fazer em circunstâncias excepcionais, e a pandemia é uma circunstância excepcional, um uhum, testamento particular sem a presença de testemunha, desde que eu mencione, desde que feito de próprio punho e que eu uhum, mencione, né, no documento, no papel que eu estou fazendo o meu testamento, as circunstâncias excepcionais que eu esteja vivenciando naquele momento. Porque o dispositivo ele diz o seguinte: que o juiz poderá confirmar esse testamento. Então, como que o juiz vai confirmar um testamento que eu vou fazer nessa situação? Se estiver realmente ali no corpo do testamento a causa pela qual eu não fiz um outro testamento na outra forma ordinária, que eu não tenho uhum. testemunha por quê? Porque eu não posso sair, né, enfim, mencionar ali na cédula testamentária realmente a circunstância que eu estou passando. Então, nesse período pandêmico, veio à tona esse testamento excepcional que nós chamamos, né, Uhum. em tempos excepcionais, que é o caso. Então, muitas pessoas podem se valer dessa forma de testamento prevista no Código Civil. Então, é possível. Também eu recebi várias consultas de pessoas. Por certo que agora a gente consegue, nós estamos aqui online, É, consegue atender. E é importante também quem não está, por óbvio, ali numa UTI, que não tem, né, o acesso, mas quem não consegue se deslocar e queira fazer, é importante também consultar um profissional do direito para saber direitinho disso, porque não adianta, tem julgados em outras situações desse tipo de testamento que sequer tinha causa uhum, ali, né, o porquê que estava fazendo sem testemunho e não foi confirmado. Então é importante a gente orientar que existe sim essa possibilidade, mas que ela tem que ser bem fundamentada para que ele seja depois confirmado em juízo. Esperamos que quem se valha dessa figura testamentária do uhum. 1879 não precise utilizá-lo, mas é importante a gente fazer ele corretamente. Sim, então, passando esse período de pandemia, eu posso fazer um novo testamento? Graças a Deus não aconteceu nada comigo, não faleci. Então, posso Isso. fazer o novo? Olha, é o seguinte, o Código Civil, ele não menciona nada acerca de prazo. O legislador, ele foi omisso
nos dizer se, cessando a causa excepcional, eu teria que fazer um outro sob pena de caducidade desse. Como ele Uhum. faz lá no testamento marítimo, por exemplo. Né? Testamentos especiais, o testador previu. Olha, se não Uhum. se chegando em terra, né, cessou a circunstância excepcional, se não fizer outro, ele tem a caducidade. A partir de então, contado o prazo de 90 dias, que cessou a circunstância, ele teria teria caducidade, teria que fazer um outro testamento. Aqui do 1879, o legislador nada falou. Mas, por cautela, eu tenho orientado quem quer fazer esse testamento, e se Deus quiser não precisar passar o período da circunstância excepcional que deu causa a ele fazer esse testamento, ele fazer um outro testamento dentro das formas ordinárias, ou transformar esse num Uhum. particular com pelo menos 3 testemunhas, né, com assinatura, para que depois eu não tenha, né, uma dificuldade. Não que isso é requisito, que fique claro, não é requisito que eu tenha que fazer um outro testamento do 1879. Existe, inclusive, orientação denunciado de jornada de direito civil, mas não tem dispositivo de lei. É uma orientação que a gente dá para evitar, né? Mesmo porque às vezes acaba resolvendo mudar alguma coisa, enfim, então é uma orientação. Mas, dona Alice, nós teremos vários, eu acredito que nós teremos muita jurisprudência acerca desse Também acho. testamento em específico, né? Porque vai ter ali situações que o judiciário vai ter que verificar a flexibilização ou não em relação, né, a alguns pontos desse testamento. Mas é uma saída, né? Uhum. É uma oportunidade, quem quer se valer. Então, não é porque as pessoas estão isoladas que não podem fazer. Aí tem alguém que fala, mas você está numa casa com várias pessoas, mas as testemunhas testamentárias não pode ser os meus parentes, não Uhum. pode ser os beneficiários do testamento. Então, é por isso que a gente fala desse do 1879, do testamento em circunstâncias excepcionais. Não sei se eu consegui me fazer clara. Não, fantástico. Professora, com a edição do provimento 100 do CNJ, que, que houve a possibilidade das escrituras eletrônicas, né? Esse testamento ele também poderia ser feito por vídeo? Então, o provimento 100 foi um avanço extraordinário, acho que é o único país que está fazendo É. atos notariais por videoconferência, e isso veio para ficar. Né? Então, você me conhece um pouco, sabe que eu sou fã de cartório, seja ele de notas, registro de imóveis, registro civil, acho assim uma profissão fantástica. A gente necessita desse profissional do direito. Então, até então, cogitava se é possível eu fazer testamento por vídeo, porque teve um julgado que Uhum. reconheceu um testamento que tinha um vídeo, mas até então tinha outras provas que convalidavam eventual vídeo deixado pelo testador. Mas nós não temos o nosso ordenamento jurídico ainda dispositivo de lei que me autoriza a fazer testamento por vídeo. Existe aí projeto de lei, acho que depois, principalmente desse período, aqui muitas coisas vão avançar, vão mudar. Todavia, o provimento 100 do CNJ, que permite atos notariais por videoconferência, ele não proíbe a feitura de testamento. Então, o testamento público, dentro das Uhum. formalidades do testamento público, ele poderá ser feito por videoconferência, porque ali o tabelião vai ter o contato, vai conseguir Uhum. verificar a intenção, né, das disposições, tem ali, é feito na plataforma e-notariado, tem o certificado Isso. digital. Eu acredito assim que o público, sim, o cerrado, eu não consigo visualizar ainda como que o testa, não dá para, não tem como cumprir as normas, regras, né? Uhum. Mas o Uhum. público, sim. A questão é, a pessoa precisa ter o certificado digital, as pessoas de mais idade talvez, né, façam ou não, que tem um pouquinho mais de Uhum. dificuldade em questão de videoconferência, mas é possível. Então, foi um avanço. Então, hoje, clientes nossos que estão nessa situação e que tem essa
possibilidade, né, que eventualmente já tem aí uma assinatura eletrônica, né, que consiga aí ter validade esse testamento por videoconferência, foi um excelente avanço. Então, que fique claro que não existe esse dispositivo de lei que me autoriza a fazer testamento por vídeo, mas o Uhum. provimento, sendo o CNJ, por videoconferência, viabiliza. Eu não sei aí no Mato Grosso, mas em São Paulo, capital, de alguns colegas tabeliães, já fizeram alguns. Né? Então, acho que também é uma questão que vai evoluindo, né? As Uhum. pessoas vão começar a procurar mais, né? Aqui eu não sei ainda se alguém já fez, mas assim, porque a plataforma e-notariada, ela está sendo instalada agora nas É. serventias, né? Então o pessoal Uhum. ainda está em fase de treinamento ainda. São Sim, poucos cartórios aqui que estão realizando as escrituras de formas eletrônicas também. sim. Professora, após a ocorrência desse óbito, como devem ser cumpridas as disposições testamentárias? Então, é importante você tocar nesse assunto, por quê? Porque às vezes as pessoas falam, eu vou fazer um testamento. Então, quando eu Uhum, morrer, o testamento tem lá o testamento, você já vai lá e transfere os bens para o seu nome. Não é assim que funciona. O uhum, testamento, por certo, como instrumento de planejamento sucessório, uma organização do meu patrimônio, ele vai ser cumprido dentro do procedimento de inventário e partilha. Então, não é porque tem testamento que eu fico isenta de fazer o procedimento de inventário e partilha. Por quê? Porque tudo que eu tenho quando eu faleço, né, o contexto aí de sucessão são os meus uhum, bens, os direitos e as obrigações. Então, para fazer cumprir o testamento, para eu entregar a disposição testamentária para os herdeiros testamentários e também eventuais herdeiros legítimos, eu preciso liquidar o patrimônio deixado pelo falecido. E às vezes eu tenho ali credores, obrigações a serem cumpridas. Então, não é automático a transmissão de propriedade com o testamento. Eu preciso fazer o cumprimento dentro do inventário. Para isso, o CPC ele requer que eu passe por uma fase de jurisdição voluntária, que está lá no 735 ao 737. uhum. Primeiro, eu preciso levar a cédula testamentária em juízo para que o juiz autorize o registro e cumprimento daquele testamento. Mediante essa autorização do juízo sucessório, eu entro então com o procedimento de inventário e partilha e dentro dos autos do inventário e partilha eu vou fazer cumprir o testamento. A gente sabe que agora uma boa parte dos estados é possível fazer até mesmo inventário por escritura pública com testamento válido, desde que todos maiores, capazes, de acordo com a cédula Uhum. testamentária. Mas não fica livre desse procedimento do 735 ao 737. E o 735, ele vai tratar de como que eu vou me dirigir ao juízo quando eu tenho um testamento cerrado. 736 do testamento público e o 737 do testamento particular. Então, ele me dá um norte, né? O CPC me dá um norte. Então, eu não posso, se eu começar um inventário, juntar lá, por exemplo, o testamento público, o juiz vai pedir, então, para que eu faça esse procedimento do 736 e depois volte ali para cumprir. Então, é muito importante. Tanto é que um dos requisitos principais de juntar no procedimento de inventário, seja ele judicial ou essa, é a certidão de existência ou inexistência Sim. de testamento. Uhum. Existindo o testamento, eu preciso fazer esse procedimento do CPC. No CPC atual, a gente defende, né? A gente até comenta, poderia o legislador ter abolido, ter deixado para cumprir isso Uhum. dentro mesmo do testamento, do inventário, porque ele é apenso ao inventário. Mesmo o juiz que vai determinar o registro e cumprimento é o juízo do inventário. Mas o CPC está aí e nós temos que cumprir esse procedimento. Então, a sucessão testamentária, no geral, ela é fascinante, né? Tanto dentro seguindo as formas, lógico que agora eventualmente flexibilizada, com mudanças que estão por vir, mas no sentido Uhum. das disposições, de deixar o testador mais tranquilo quanto né, ao seu óbito, quanto à harmonização do seu patrimônio, da deixa para os seus herdeiros,
é fantástico, mas lembrando sempre, nós profissionais do direito precisamos estudar sucessão legítima e depois sucessão testamentária. Muito embora o Código Civil fale, eu aplico a sucessão legítima na falta da testamentária. Então, a sucessão legítima ela é habitestato, mas se eu não sei a sucessão legítima, eu não consigo orientar a sucessão testamentária. Então, como eu falei já inicialmente, é um campo muito bom para os advogados, mas é importante a gente estudar essas regrinhas, né? A gente tem que desmistificar o testamento, lembrar que ele não é um instrumento que nós vamos fraudar legítima, não é um instrumento para se vingar de herdeiros de ninguém, né? Não é um instrumento que eu vou esconder patrimônio, muito pelo contrário, é um instrumento que vai organizar de uma maneira de evitar litígio, né? Para que as pessoas que depois realmente aquele sentido do direito das sucessões, que é a continuidade do falecido na deixa, né, dos seus bens, seja realmente, né, inerente à pessoa que deixou, né? Como nós já até comentamos, como eu não sou obrigada a deixar nada para ninguém, se eu deixei, é bom que as pessoas usufruam, né, de uma maneira aí mais sem litígio, né? Como a gente vê, a gente tem visto muitos casos. Eu, em 23 anos de serventia, eu só vi 2 testamentos na minha vida. Verdade. Verdade. Até um, Nossa. inclusive, ainda está em trâmite, porque assim, primeiro faz o que nem a senhora diz, abre-se o inventário, depois abre-se o testamento e depois traz para o inventário, né? Ainda está nesse processo ainda, e quando abriu o inventário, todo mundo ficou assustado, porque o pai tinha deixado a maior parte do patrimônio para os netos, então a família toda ficou horrorizada. Tem um outro caso também, que essa questão de planejamento sucessório, ela é muito importante. Essa semana passada eu estava conversando com uma amiga minha, advogada, olha a situação. O cara é um grande empresário, só tinha um filho. Aí ele pegou e foi comprando patrimônio, deixando tudo em nome do filho. O filho casou, mas não teve filhos. Aí, em um acidente de carro, o filho morreu. Passou-se os bens para a esposa. Logo depois, a esposa morreu. Quem herdou? Nossa, os herdeiros dela, né? Sim. Você tá A vendo? mãe dela, que era viva, herdou tudo. Você tá Foi o vendo? maior corre-corre. Se tivesse feito o testamento, ou se tivesse feito outra forma de planejamento sucessório, talvez não teria acontecido tudo isso. E era um patrimônio gigantesco. E ele foi passando tudo para os filhos. Eu já trabalhei em vários procedimentos inventários com testamento, já tive a oportunidade de assessorar inúmeras disposições testamentárias, e eu vi que um colega colocou aqui que é difícil os herdeiros entenderem, né? Mas se a gente tiver a oportunidade de assessorar as disposições testamentárias, uma questão que às vezes as pessoas acham que não pode, mas pode, é eu conversar nas disposições testamentárias. Eu mencionar, olha, por exemplo, eu estou deixando aqui o disponível para os meus netos, porque eu quero, né, que eles tenham aí esse valor, esse patrimônio para os seus estudos, porque o que vai ficar para vocês, herdeiros legítimos, já é um valor significativo, vocês já têm aí uma estrutura patrimonial própria, né? Então eu gostaria, dentro daquilo que a lei me permite, fazer dessa maneira, não por desmerecer. Então, essa conversa eu posso colocar nas disposições testamentárias, e eu acho isso muito importante, né? Como eu comentei, não é para a gente causar esse alvoroço, é para a gente evitar. Então, conversa um pouquinho, lógico que pessoas são pessoas, né? A gente faz o máximo para evitar, mas é importante a gente mencionar, e às vezes as pessoas nos procuram, não importa o seu patrimônio, mas se elas nos procuram antes, falam, eu sou casada, não tenho filho, se eu morrer hoje, o que vai acontecer? Olha, você morreu hoje, vai tudo para o cônjuge em concorrência com os ascendentes, ok. Aquilo que é seu, vai dividir entre o seu cônjuge e os seus pais. Se o seu cônjuge morre, a parte dele, então vai para os herdeiros dele. Ordem de vocação literária dele. Aí eu faço uma confusão de pessoas num patrimônio que eu poderia ter através de um planejamento sucessório
o disponível ter deixado para alguém realmente, né, do seu tronco, né, Uhum. familiar, para evitar essas questõezinhas, né? Então, por isso que é importante que as pessoas nos procurem antes, porque depois não tem muito o que fazer, né? Verdade. E nos procura para a gente entender as regras da disposição testamentária, a gente que trabalha com planejamento acessório, nós temos que pensar para o testador muitas vezes, né? Falar, olha, Sim. essa regrinha, se não acontecer isso, vai seguir a ordem de vocação hereditária, como que ficaria? Então, nós vamos dando aí as alternativas segundo as regras do Código Civil das disposições testamentárias. Então, ele é fantástico. E aí, dona Alice, você vai começar a ver mais, porque se aumentou o índice de feitura de testamento, daqui a pouquinho, a maior parte dos procedimentos inventários que faremos, teremos eventualmente as duas sucessões, a legítima e a testamentária. Então, se eu não Uhum. trabalho na confecção de cláusulas testamentárias, eu tenho que saber cumpri-las. Né? Então, a importância não é só eu orientar, trabalhar como orientando o planejamento acessório, mas eu saber cumprir o testamento dentro de um procedimento de inventário. Isso é de suma importância. Aqui no Mato Grosso, a gente faz muita holding familiar. É assim. Então, o pai já adianta, né, a legítima para os filhos, dá em Sim, cotas. Então, esse disponível que fica para ele pode testar, fazer o testamento, né? sim, exatamente. A hold, ela é um instrumento eficaz, né, Uhum, de planejamento, mas ele também tem, não são todas as pessoas que se encaixam na hold, porque ele acaba sendo uma empresa e essa família tem que ser, né, já estar em harmonia para sim. estar dentro de uma empresa, mas dependendo do caso, eu ainda preciso me valer de um testamento, porque a hold acaba não é, amealhando tudo, né? Então acaba Uhum. sobrando um disponível, alguma coisa que eu tenho ainda que ter paralelo à hold e eu posso ter um testamento. E deve-se fazer um testamento. Né? Então Fantástico. é bem interessante, é fantástico, porque eu acho assim, não são todas as pessoas que se encaixam na hold, mas são todas Aham, as pessoas que se encaixam para fazer o testamento. É, verdade. você tem que conhecer a família, né? Nessa assessoria, oferecer uma hold ou testamento, você vai conhecer o contexto familiar, tanto para formar uma empresa familiar, quanto para as disposições que você vai orientar aquela pessoa a fazer no testamento, né? Se você já conhece, né, o ânimos da família ali, você já orienta para evitar o litígio, né? Então, por isso que não existe uma figura única de planejamento sucessório. Existem Uhum. vários instrumentos de planejamento sucessório. O testamento é um deles que do meu ponto de vista, serve para todos, porque a partir de 16 anos as pessoas podem testar, né? Tendo a capacidade plena. Temos uma pergunta aqui, professora. É. No testamento, colocando cláusula de reversão, como fica a esposa do filho casado na comunhão universal de bens? Então, mas no testamento eu não tenho como colocar a cláusula de reversão. Eu só coloco a cláusula de reversão em doação em vida. Doação. É. Porque a cláusula de reversão, o que, que ela é? Eu estou doando para o meu filho e eu coloco uma cláusula de reversão. Se Uhum, eventualmente meu filho falece antes, volta para o doador. Somente nessa uhum, hipótese. Então, não tem como eu colocar uma cláusula de reversão em testamento. O que eu posso fazer em testamento para dar uma segurança para o cônjuge sobrevivente é eventualmente instituir usufruto, que também é fantástico, né? O imposto uhum. fica para o filho, por exemplo, e usufruto da viúva, mas cláusula de reversão em testamento não. Beleza. Bom, professora, fantástico, como sempre, né? Eu sempre Imagina. falo que eu sou fã da senhora. Nosso tempo está acabando, e aí Tá gostaria que a bom. senhora fizesse as considerações finais da senhora. Foi fantástico, bem esclarecedor. Como Então tá bom. sempre, né? Ficaríamos aqui horas, então, primeiramente agradecer, né, a oportunidade do Grupo Atami para essa
temática, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Foi assim, eu sempre já comentei com você, foi um prazer enorme ter tido a oportunidade de conhecer pessoalmente, conversar um Ah, pouco. Foi assim foi um presente que a docência me deu. Então eu que encerro aqui isso. falando, né, da importância do instrumento do planejamento acessório por testamento. Tem muita coisa para ser falado. E lembrando que o Grupo Atami nós vamos oferecer 2 cursos de extensão, um em setembro de Sim, inventário e partilha e um em outubro de testamento como ferramenta do planejamento acessório. São cursos 100% online na plataforma, aula síncrona, né? Nós temos a interação com o aluno, que isso é fantástico nesse período todo. Então, serão cursos de extensão que já estão abertos. E eu tenho a honra de participar, de estar no corpo docente da pós-graduação de Civil e Processo Civil, que está viu? com as matrículas abertas, que também vai ser 100% online, fantástico, porque essas plataformas, eu tenho ministrado aulas quase que diariamente em Aham. plataforma, seja ela Classroom ou a Zoom, e todas elas com uma interação fantástica com o aluno. Então, a gente acaba, mesmo longe, ficando próximos. Então, aí, parabenizar o Grupo Atami por essa iniciativa, né, engajado aí no que nós estamos vivendo hoje e dar continuidade ao ensino jurídico, seja ele em extensão ou pós-graduação. E o ano que vem nós temos novidades aí com uma pós em família e sucessões, que será Eu fantástico tô também. ligada nessa pós aí, eu quero fazer ela também. Ah, Eu acho será uma fantástico. honra. Será uma Eu, honra. e eu vi que a coordenação é da senhora também, fiquei muito feliz. E Sim, assim, a professora participa também da pós de Direito Civil e Processo Civil da sim, TAMI, que é o carro-chefe da TAMI, que estão com sim. excelentes professores. Além da professora Sueli, tem o professor Pablo Stosser, Flávio Tartucci, Cristiano Chaves, Marcelo Trussi. E professor Tá um corpo tudo docente bacana. aí Tá fantástico. fantástico. Eu me sinto honrada, lisonjeada de estar entre eles, porque são civilistas, processualistas renomados, que a Grupa também foi muito feliz aí na composição desse corpo docente. Eu me sinto muito honrada mesmo em fazer parte dessa equipe, né? Muito obrigada mesmo. Pena, pena que eu já fiz essa pós, professora. Ah, Não, senão eu é, ia fazer. pois é. João Então fica Aguirre aqui, também, João Aguirre, João Renato Montanz, Aguirre. Arnoldo Camanho, a Érica É, Rubião Luquezzi. São uma gama de profissões os fantástico. melhores. Está com o time É, perfeito, a tá, tá, Tami. tá, tá um corpo docente, uma grade muito boa e 100% online, ele vai, né, dar essa facilidade. A gente acaba acostumando agora em casa, né? Eu me adaptei Ah, muito aí. sim. Lógico que a presença, a gente gosta de estar juntos, mas a gente não vai deixar de estudar, não vai deixar de aprender por essa maneira. Então, a plataforma é fantástica, é muito produtivo. Muito obrigada mesmo. Espero que aqueles que gostem da temática, que têm interesse em estudar mais a sessão legítima, testamentária, o Grupo Atami aí está com a oferta desses cursos, que é voltado totalmente para a prática, né? Então fica aí Sim, o meu convite fantástico. a todos a participarem. Muito obrigada pelo convite, Gente, por essa. façam o curso da professora, que é fantástico, eu já fiz e é maravilhoso. Ela Obrigada. é essa pessoa aí fantástica que vocês estão vendo. Professora, em nome do Grupo Atami, eu gostaria de agradecer a senhora por ter disponibilizado esse tempo para nós, tá? Muito obrigada, muito esclarecedor, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Com certeza, beijo, tchau. Tchau, tchau.